É, pessoal, a greve dos roteiristas terminou. E com ela também foi revelado o acordo que o sindicato fez com os estúdios de Hollywood. Pela primeira vez na vida, o Zaslav trabalhou no final de semana. E agora nunca mais. Vamos comentar esses pormenores aí do acordo que eles fizeram. Tem algumas coisas bem interessantes que também podem afetar projetos da DC, mas o que eu vou focar aqui nesse vídeo também é o lado da DC. Porque com a greve encerrada, as produções da DC podem voltar. Principalmente as produções que estão no período de fazer o roteiro. E uma delas é o The Batman Parte 2 e o Batman Brave the Bold. E além disso, também temos novidades envolvendo o filme da Autoridade. Olha só como é que são esses insiders também, né? Não deu, tipo, um dia que a greve terminou e já tem rumor aqui do diretor da Autoridade. De novo. É a engrenagem de Hollywood. Os sites estão felizes, os canais de YouTube estão felizes e os escritores estão felizes também, né? Pô, eles que tinham que estar felizes, eles estão felizes, então tá tudo bem. E também tem uma pequena novidade envolvendo o filme do Superman Legacy. Então tem muita coisa pra comentar no vídeo de hoje, roda a abertura e vamos lá. Então, a gente tá tendo informações desde o final de semana que a greve iria terminar em breve, de que teve uma proposta que agradou bastante o sindicato lá dos escritores, e desde então se esperava que esse encerramento fosse acontecer nessa quarta-feira, como de fato aconteceu. O sindicato dos roteiristas estavam em greve há mais de 140 dias. Essa greve, para vocês terem uma noção, foi a segunda maior greve que já teve dessa categoria nos Estados Unidos. Segundo alguns especialistas, e isso eu incluo Dalee Nogari, um dos motivos dessa greve ter durado tanto tempo é que o pessoal dos estúdios, a associação que representa os estúdios, realmente não esperava que o sindicato seria assim tão unido ao ponto de recusar a primeira proposta que foi feita. E isso tem muito a ver porque os escritores lá dos Estados Unidos, eles bateram o pé, e justificadamente, sobre o uso da inteligência artificial. De que os estúdios queriam utilizar inteligência artificial para fazer roteiro de filme e o sindicato dos escritores não queria. Ou pelo menos queria ter um certo controle nesse uso e que não fosse exclusivamente feito pelo pessoal dos estúdios. Aliás, o nosso mundo é meio maluco, né? Porque olha o nível da discussão que a gente chegou. Inteligência artificial para fazer um roteiro de filme. Se falassem isso para os roteiristas que fizeram greve lá em 2008, ninguém iria acreditar nessa realidade que a gente vive. Aqui, ó, segundo o grande Dalee, a proposta original da Associação dos Estúdios era de 86 milhões. E a proposta original do pessoal que estava fazendo a greve era de chegar num acordo de 429 milhões. E bem, 86 contra 429. Tem uma grande diferença aí. Esses eram os dois grandes pontos de divergência. Tem outras coisas menores que também são bem importantes no que se refere à questão da estabilidade. Até para dar uma certa segurança para os roteiristas que estão fazendo séries que não são assim tão conhecidas. Mas no final, as duas entidades acabaram entrando numa espécie de acordo. Cada uma abriu mão de alguma coisa. Tanto é que o acordo final que eles chegaram é de 233 milhões. Só que o ponto principal do acordo, e é o que faz o sindicato dos roteiristas ter saído muito bem desse acordo, é o que realmente envolve a inteligência artificial. E aqui eu vou citar algumas condições que tá no acordo que eu achei bem interessante. A primeira é que a inteligência artificial não pode escrever ou reescrever algum roteiro que já foi feito. E por que isso é importante? O sindicato ali originalmente estava preocupado de um estúdio pegar um roteiro que alguém fez, adicionar inteligência artificial para mudar pequenas coisas e o cara que escreveu originalmente esse roteiro ter que dividir crédito com o próprio estúdio que organizou o uso da inteligência artificial. E isso era um não, porque o estúdio poderia usar isso de má fé para ter que pagar menos essas pessoas que fizeram, tipo, 99,9% do roteiro. E essa prática ficou veementemente proibida. Quem pode usar uma ferramenta que cria roteiro de inteligência artificial é um membro da WGA, do sindicato ali dos escritores. E isso só vai acontecer se o roteirista, o redator ali, realmente quiser utilizar. É proibido que o estúdio obrigue o roteirista a utilizar a inteligência artificial. Porque essa era uma outra preocupação que eles tinham, porque o material do roteiro, né, no fundo, pertence ao estúdio. E havia essa preocupação do estúdio usar essa posição de privilégio do direito autoral ser dele, né, para obrigar o pessoal a fazer coisas que eles não queriam. Se um roteiro que foi repassado para um outro roteirista que se utilizou de inteligência artificial para fazer algum pedaço, o estúdio é obrigado a informar para o novo roteirista
que esse roteiro tem inteligência artificial no meio. E todo esse acordo aí da inteligência artificial é praticamente uma vitória 100% do sindicato. Porque desse jeito, quem tem a palavra final de utilizar ou não é o pessoal do roteiro. Só que os estúdios acabaram concordando com esse posicionamento porque não está descartado o uso da inteligência artificial no material. Porque no fundo, eu acho que é isso que os estúdios queriam. Se utilizar da inteligência artificial para fazer filmes mais seguros com menos chance de dar errado. Não que isso é uma garantia que vai funcionar, né? E se eles não acreditavam e só queriam utilizar a ferramenta para diluir os custos para os roteiristas, isso eles não vão poder fazer. É por isso que a parte da inteligência artificial foi uma grande vitória do sindicato. Agora, tem um outro pequeno detalhe nesse acordo que é muito importante. De que os estúdios e os streams, né, consequentemente, aceitaram em repassar os números de horas assistidas dos filmes e séries desses streamings para o sindicato. E é desses números que vai sair os resíduos que os roteiristas tanto queriam. O resíduo é uma espécie de contra-cheque que o roteirista também ganha, o ator também ganha, sempre que uma série ou filme que ele participou for veiculado na televisão norte-americana. E agora eles têm esse acordo para o streaming e o sindicato tem o acesso aos números para garantir que o que está sendo repassado é o valor correto. Essa daqui também foi uma grande vitória. Agora, por que isso é importante? Esses números que os streamings vão passar para o sindicato, esses números nem sempre são divulgados. Às vezes eles divulgam abertamente, às vezes não. Depende relativamente do sucesso da série. Foi só recentemente que a Netflix começou a divulgar algumas coisas envolvendo isso. Ah, Gabriel, mas será que eles vão divulgar esses números pro público? Aí que tá. Esses dados que eles vão passar dos streamings pro sindicato, eles vão estar em segredo. Mas, sabe como é que é a internet? Não tem como garantir que esses dados em algum momento não vai vazar. Até então, os streamings não passavam nenhum número para ninguém. Os grandes medidores de audiência dos streamings que a gente tem, o pessoal usa redes sociais para dar uma medida ali com o que o pessoal tá comentando em engajamento. Mas os números reais, só quando eles querem. Eu acho que esse é o primeiro passo para que no futuro esses dados virem públicos. Porque, olha, eu acho um absurdo esses dados não serem públicos. Se os dados do cinema são públicos e a gente fica sabendo da bilheteria, os dados do streaming deveriam ser também. E isso, eventualmente, quando acontecer, vai ser ótimo pra gente, porque daí vai acabar o achismo. Ah, mas eu acho que essa série tá com audiência porque o engajamento no Twitter tava alto. Sabe, não é garantia nenhuma só porque o engajamento tá alto numa rede social que a audiência tá alta. Depende. Depende da série, depende do público da série, depende do que a série tá abordando. Então, talvez eu esteja sendo otimista demais aqui de um dia achar que eles vão passar isso pro público, mas talvez esse tenha sido o primeiro passo pra, né, dar uma organizada nessa terra sem lei aí envolvendo o streaming. Ah, Gabriel, mas então acabou a greve, agora vai voltar tudo normal, vai começar tudo de boas? Calma, porque ainda falta a greve dos atores. Na verdade, a greve dos atores, no que diz respeito ao cronograma de gravações de filmes, é o mais importante. Mas, pelo que se está comentando aí nos sites de notícias, a greve dos atores também deve rapidamente ser encerrada nas próximas semanas. Essa que é a informação de momento. E é aqui que também entra a novidade do Superman Legacy que eu comentei. O James Gunn confirmou nas redes sociais dele que assim que terminar a greve dos atores, a gente vai ter novidades envolvendo o elenco do Superman Legacy. E talvez até da previsão de início das filmagens que vai acontecer do filme. Porque assim, terminando as duas greves e todo mundo voltando no dia a dia para trabalhar, vai acontecer um efeito de bola de neve, porque todo mundo vai querer gravar ao mesmo tempo, entendeu? O pessoal ficou 3 meses sem gravar nada. Aí os estúdios vão começar a pressionar, a acelerar, né, e disputar a agenda com os atores, os diretores e os roteiristas pra fazer tudo o mais rápido possível. Só que, claro, não tem como fazer tudo ao mesmo tempo. Alguns projetos podem atrasar. Ah, mas será que isso pode acontecer com o Superman, com o The Batman? Eu acho que filme grande com muito orçamento não seria prejudicado, porque o poder de barganha dos filmes grandes é um pouco maior. Mas vamos ver se isso se confirma na prática. Originalmente, o que se falava é que o filme do The Batman Parte 2 poderia ter gravações iniciadas entre outubro e novembro desse ano. Bem, se o sindicato dos atores terminar a greve, sei lá, na semana que vem, talvez, se tudo der certo, seja possível manter esse cronograma. Eu realmente só acho improvável isso acontecer, porque eu imagino que quem estava produzindo o filme The Batman Parte 2 deve ter se preparado para caso a greve se estendesse. Até porque o The Batman, como é um filme de 2025, não tem por que começar correndo as gravações do The Batman sem essa necessidade.
Agora, as gravações do Superman Legacy, essa com certeza vai acontecer ano que vem. Não tem como ser esse ano, porque o elenco não tá fechado, não tem o que fazer. Eu diria ali que o Superman Legacy tá entre março e abril pra começar a gravar. Ah, Gabriel, mas agora que terminou a greve dos roteiristas, como que isso afeta os filmes da DC? Bem, vamos listar os projetos que a gente sabe que hoje estão em produção de roteiro. O filme do Superman Legacy, até onde a gente sabe, o roteiro tá 100% finalizado. A greve dos roteiristas não afetou esse filme, e com o encerramento da greve, não deve mudar nada. O que afeta esse filme é a greve dos atores. Agora, o filme da Autoridade, o filme do Monstro do Pântano e o filme Brave and the Bold, esses 3 filmes é o que eles devem acelerar para o roteiro sair logo. O filme da Autoridade, segundo rumores, quem tá escrevendo é o Jeremy Slater, que é o mesmo roteirista lá da série do Cavaleiro da Lua. E se ele é o roteirista, alguma coisa ele já escreveu. Agora que a greve foi encerrada, se é verdade que ele é o roteirista, ele deve resumir, né, para continuar fazendo esse roteiro. Brave and the Bold. Saiu uma informação essa semana que o Brave and the Bold não tem roteirista ainda, mas que assim que terminasse a greve dos roteiristas, a Warner iria passar um comunicado pro pessoal que tem interesse em fazer esse roteiro entrar em contato com eles para ver se seleciona. Digamos assim que a Warner tá procurando um roteirista para esse filme. Ah, Gabriel, mas eu não entendi, não ia ter o Damian Wayne? Sim, claro. A ideia geral do filme, a Warner já sabe o que vai acontecer. Porque quem definiu isso foi o James Gunn dentro do planejamento dele. Ele deu, assim, ó, as linhas bases da história. Mas o roteiro, a história, o screenplay aí não tem nada pronto. Precisa do roteirista. E com certeza não vai ser o James Gunn que vai fazer esse roteiro. Lembra quando a gente falou que era importante o James Gunn ter uma boa base de roteiristas para ajudar ele? Pois é. É por isso que é importante. Agora que a greve terminou, a Warner vai poder encontrar esse roteirista aí. O outro filme que na teoria tá buscando um roteirista também é o Monstro do Pântano, porque já tem o James Mangold associado. Não se sabe se o Mangold também vai querer participar de alguma forma da história. Por ele já estar ligado ao projeto muito antes de ter um roteiro, eu acredito que sim, ele vai participar. Mas eu não acho que ele iria escrever o roteiro nem nada disso, só que ele iria supervisionar. E bem, os outros filmes e séries do James Gunn, ninguém sabe qual que é a situação individual desses outros projetos. Série do Gladiador Dourado, ninguém sabe qual que é a situação. Como a gente não sabe a ordem de lançamento, não tem nem como saber qual que é a prioridade. Ah, se é a série do Gladiador Dourado, se é a série dos Lanternas Verdes, a sensação que eu tenho é que esses projetos só vão andar de fato no ano que vem. É claro que a Warner deve estar querendo procurar um roteirista para esses projetos. A única coisa que eu acho que assim, ó, dá para especular é se o filme da Supergirl, Mulher do Amanhã, o Tom King vai ser o roteirista ou não. Porque o Tom King é o autor da história original, o James Gunn gosta bastante do Tom King, e o Tom King tá na mesa de roteiristas do novo DCU do James Gunn. É bem provável que ele vá participar do roteiro da Supergirl. Agora, ele pode ser só o cara que vai dar a linha base da história e não necessariamente o screenplay do filme. Eu não acho que ele iria fazer um roteiro sozinho para um filme grande como esse. Alguém com mais experiência de cinema, de roteiro para cinema, iria ajudar ele. Porque são coisas completamente diferentes, né? Um roteiro pra cinema, um roteiro pra HQ, um roteiro pra série. Com certeza, assim, ó, sozinho ninguém vai fazer o roteiro, a não ser que tenha muita experiência, como é o caso ali do James Gunn fazendo Superman Legacy. E porque também ele é o chefe, né? Ele pode fazer o roteiro sozinho que ele quiser. Fora os projetos do DCU, tem o roteiro da 4ª temporada de Superman e Lois. E a greve aconteceu exatamente no período que eles iriam fazer o roteiro. Então, de todas essas coisas da DC, a mais afetada pela greve foi a 4ª temporada de Superman e Lois. Pode ter certeza disso. Porque, olha, se não tivesse acontecido a greve, no mês que vem eles iam estar gravando. Só que como aconteceu exatamente no final da série, cara, tá muito atrasado. Então aí a 4ª temporada deve demorar bastante pra sair na televisão. Põe aí no mínimo março, abril de 2024. Tem também as animações da DC. Só que nesse caso das animações, a gente não sabe quais são. A gente não sabe quais são os próximos projetos de animações da DC, sem ser ali a animação do Watchmen, da Crise nas Infinitas Terras, e o Creatures Commandos do James Gunn. Até onde a gente sabe, o Creatures Commandos não foi afetado pela greve, e a animação do Crise nas Infinitas Terras e do Watchmen, na teoria, já era para estar com o roteiro finalizado bem antes. O que pode ter sido afetado são projetos que a gente não sabe que existe. Uma animação para 2025, para 2026... que estava no processo de roteiro. Bem, aí deve ter sido afetado, só que a gente não sabe qual que é. E eu acho que esse é o overview geral aí de como que a greve afetou a DC.
Agora, a última coisa que a gente vai comentar aqui é um rumor envolvendo o diretor do filme Autoridade. Porque saíram informações que em breve vão anunciar o Matthew Vaughn para ser o diretor do filme. O Matthew Vaughn, para quem não sabe, é o diretor do Kick-Ass, X-Men Primeira Classe, baita diretor. E essa é uma informação que está totalmente de acordo com um leak que a gente já tinha comentado aqui, que era do DCU Leaks, sobre a questão do Matthew Vaughn ser o diretor desse filme. E olha, eu vou dar a minha opinião aqui. Eu acho que ele é um diretor muito bom e que pode fazer perfeitamente o filme da Autoridade. Ele já tem experiência nesses filmes adultos, digamos assim, que é o Kingsman, Kick-Ass. É um diretor, assim, ó, acima do ótimo. O X-Men Primeira Classe, cara, é um baita filme, a direção dele é espetacular. Então, eu acho que tem um encaixe aí perfeito de Matthew Vaughn com a Autoridade. A única coisa que eu tô preocupado com o filme da Autoridade aí é o roteirista, o Jeremy Slater, que eu espero que no dia que ele escreveu o roteiro ali, ele esteja abençoado para fazer um ótimo roteiro. Mas na direção, Matthew Vaughn, confio plenamente, acho que tem que ser ele, inclusive. E ele também é aquele diretor que chama bastante. Porque como ele já tem experiência em filmes parecidos, que eram filmes rated R, e com certeza a Autoridade vai ser um filme rated R, não consigo imaginar a não ser, as pessoas vão ficar curiosas em querer saber esse filme aí da DC do Matthew Vaughn, com certeza. A escolha pra mim é acertada tanto no ponto de vista do nome dele, de chamar pessoas pra querer ver o filme, e pela competência dele em fazer esse tipo de filme. Talvez seja uma escolha meio óbvia, sem tanta criatividade, mas fazer o quê? Se o cara é bom, ele tem interesse em fazer, e o jeito que ele filma tá totalmente de acordo com o que é o filme, pra mim tem que entregar pra ele, eu acho que ele vai fazer muito bem. Mas, né, enfim, isso aqui é só minha opinião sobre ele ser o diretor de Autoridade ou não. E no mais, gente, é isso daí, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau. E esse foi o vídeo com as novidades da DC. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima, tchau, tchau.